Vamos iniciar a correção das atividades complementares da semana 4 do Plano de Estudos Tutorados, volume 1. Durante esta semana, estudamos grandezas e medidas. Questão 1. Determine a medida da área de cada paralelogramo a seguir. Considere que as medidas de comprimento estão em centímetros. Para calcular a medida de um paralelogramo, nós fazemos base vezes altura. 8 vezes 4 é igual a 32 centímetros quadrados. Na letra B, base vezes altura. 3 inteiros e 4 décimos vezes 5. Então, a área será igual a 17 centímetros quadrados. Questão 2. Considere um paralelogramo cuja área mede 92 centímetros quadrados. Sabendo que a medida da altura desse paralelogramo é 8 centímetros, qual é a medida da base relativa a essa altura? Então, lembrando, a área de um paralelogramo é base vezes altura. A base mede 8, a altura nós não temos, e a área 92. O 8 está multiplicando, ele passa dividindo em forma de fração. 92 divididos por 8, 11 centímetros e meio é a medida da altura desse paralelogramo. Questão 3. Determine a medida da área de cada triângulo a seguir. Considere que as medidas de comprimento estão em centímetros. A área do triângulo é a medida da base vezes a altura dividido por 2. 4 vezes 3, 12. 12 divididos por 2, 6 centímetros quadrados. Na letra B, nós temos base 4, altura 6. 4 vezes 6, 24. 24 divididos por 2, 12 centímetros quadrados. Na letra C, base 6,5, altura 2 inteiros e 8 décimos. 6,5 vezes 2,8, 18,2. Divididos por 2, a área é 9 inteiros e 1 décimo centímetros quadrados. Na letra D, a base mede 20, a altura mede 12. 20 vezes 12, 240. Divididos por 2, 120 centímetros quadrados. Questão 4. Determine a medida da área de cada losango a seguir. A área do losango é a diagonal maior vezes a diagonal menor divididos por 2. Na letra A, a diagonal maior mede 8, a diagonal menor mede 6. 6 vezes 8, 48. Divididos por 2, 24 centímetros quadrados. Na letra B, a diagonal maior mede 11,4 e a menor 3,6. 11,4 vezes 3,6, 41 inteiros e 4 centésimos, divididos por 2, 20 inteiros e 52 centésimos centímetros quadrados. Questão 5. Diana precisava desenhar um losango de 15 centímetros quadrados de medida diária. Sabendo que ela traçou a diagonal menor desse losango, com comprimento de medida 4 centímetros, responda: qual deve ser a medida do comprimento da diagonal maior a ser traçada? Bom, então eu tenho a diagonal menor e tenho a área. O 2 está dividindo, ele passa para o segundo membro multiplicando. 2 vezes 15, 30. O 4 está multiplicando, ele passa dividindo em forma de fração. 30 divididos por 4, 7,5. Então, a diagonal maior medirá 7 centímetros e meio. Questão 6. Determine a medida da área de cada trapézio representado a seguir. Considere que as medidas de comprimento
estão em centímetros. A área do trapézio é base maior mais base menor, vezes altura dividido por 2. Na letra A, base maior é 18, a menor é 12 e a altura 10. Eu posso simplificar 10 com 5, 18 mais 12, 30. 10 divididos por 2, 5. Corrigindo, né, eu posso simplificar o 10 do numerador com o 2 do denominador. 10 divididos por 2, 5. 30 vezes 5, 150 centímetros quadrados. Na letra B, a base maior mede 4,4, a menor 2,6 e a altura 2,8. Posso simplificar 2,8 do numerador com 2 do denominador. 2,6 mais 4,4 é 7. 2,8 divididos por 2, 1,4. 7 vezes 1,4, 9,8 centímetros quadrados. Questão 7. Considere um losango cuja área mede 18 centímetros quadrados. Sabendo que a medida do comprimento de uma diagonal é 3 centímetros, determine a medida do comprimento da outra diagonal desse losango. Então, nós temos a área, que é 18, e temos uma diagonal, que é 3. 3 vezes diagonal divididos por 2 igual a 18. 2 está dividindo, ele passa para o segundo membro multiplicando. 2 vezes 18, 36. O 3 está multiplicando, ele passa dividindo em forma de fração. 36 divididos por 3, 12 centímetros. Questão 8. Imagine as caixas representadas a seguir completamente preenchidas e obtenha o volume de cada uma, considerando o cubinho a unidade de medida de volume. Então, na caixa A, nós temos 5 cubinhos no comprimento, 3 na largura, 5 na altura. O volume é o produto das dimensões, comprimento, largura e altura. 5 vezes 3, 15. 15 vezes 3, 75 unidades. Na figura B, nós temos 5 cubinhos no comprimento, 4 na largura e 1 na altura. 5 vezes 4, 20. 20 vezes 2, 40 unidades. Na figura C, nós temos 3 cubinhos no comprimento, 2 na largura, 4 na altura. 3 vezes 2, 6. 6 vezes 4, 24 unidades. Na letra D, 8 cubinhos no comprimento, 5 na largura e 4 na altura. 8 vezes 5, 40. 40 vezes 4, 160 unidades. Na letra E, 3 cubinhos no comprimento, 2 na largura e 3 na altura. 3 vezes 2, 6. 6 vezes 3, 18 unidades. Na letra F, 4 cubinhos no comprimento, 2 na largura e 5 na altura. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 5, 40 unidades. Questão 9. Calcule a medida do volume de cada bloco retangular a seguir, considerando que as medidas de comprimento estão em centímetros. Então, o volume do bloco retangular é comprimento vezes largura vezes altura. 4 vezes 6, 24. Vezes 8, 192 centímetros cúbicos. Na letra B, 8 vezes 9, 72. Vezes 4, 288 centímetros cúbicos. Letra C, 3 vezes 9, 27. 27 vezes 4, 108 centímetros cúbicos. Na letra D, nós temos 8 vezes 5, 40. 40 vezes 4, 160 centímetros cúbicos. Na letra E, 3 vezes 8, 24. 24 vezes 9, 216 centímetros cúbicos.
Na letra F, 4 vezes 3, 12. 12 vezes 2, 24 centímetros cúbicos. Questão 10. Para determinar a medida do volume de um objeto, Marcos usou um recipiente com água, como o recipiente a seguir, sendo que, ao colocar o objeto no interior do recipiente com água, ele observou que o nível subiu 2 centímetros. Responda: qual é a medida do volume em centímetros cúbicos desse objeto? Então, o volume vai ser o quê? Comprimento vezes a largura vezes a altura. Mas a altura é 70. Não, eu vou pegar a altura que o nível da água subiu, os 2 centímetros, que corresponde ao momento em que o objeto foi colocado no interior do recipiente. 2 vezes 50, 100. 100 vezes 80, 8.000 centímetros cúbicos. É o volume do objeto. E assim nós encerramos a correção das atividades complementares da semana 4 do Plano de Estudos Tutorados, volume 1.